Elaboração do fluxo de caixa. Então esse será o assunto do vídeo de hoje. Na verdade, esse vídeo sobre a elaboração do fluxo de caixa serão alguns vídeos. Por quê? Porque a elaboração do fluxo de caixa existe o modelo direto e o modelo indireto, que será assunto dos próximos vídeos e não desse vídeo de hoje. Hoje apenas quero mencionar ou começar esse tópico que diz o seguinte: uma das formas... Peraí, deixa eu melhorar meu livro aqui. Ao final do vídeo eu mostro qual o livro que eu estou utilizando, que está me ajudando na construção dessa playlist sobre contabilidade básica. Este é um vídeo de uma playlist sobre contabilidade básica, que por sua vez faz parte de uma playlist geral de contabilidade. Bom, então a elaboração do fluxo de caixa. Uma das formas mais simples seria a empresa processar todas as movimentações financeiras nos moldes do livro caixa. Então, a primeira opção que o autor coloca aqui como uma forma ou como elaborar um fluxo de caixa é como se estivesse fazendo um livro caixa mesmo, ou seja, absolutamente todas as entradas e todas as saídas do caixa da empresa, seja do banco ou seja do caixa propriamente dito. Seus equivalentes de caixa, né, a disponibilidade. Pense no balanço patrimonial é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, e o caixa e os bancos, ou os bancos estão lá no ativo, né, que é um direito no caso, né, ou pode ser bens também, né. Então uma das formas mais simples seria a empresa processar todas as movimentações financeiras nos moldes do livro caixa. Então isso já é uma espécie de elaboração de um fluxo de caixa, né? Veja as três palavras aqui, né? Fluxo de caixa. Então, movimentações, entradas, saídas e saldos, ou saldo, né? Outra forma muito usada é avaliar as movimentações do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Como exemplo, vamos continuar com a empresa simples em 1000. Tá, então a primeira possibilidade é simplesmente verificar todas as movimentações, como já mencionei, né? Então, entradas, saídas e saldo. A segunda possibilidade é avaliar as movimentações do balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil, e da demonstração do resultado do exercício. Então aqui agora ele tem um exemplo, né, que eu vou tentar descrever. Eu não edito esse vídeo, então não consigo deixar na tela. Mas neste exemplo, nestas duas demonstrações, eu tenho um balanço patrimonial que evidencia que está mostrando o ativo e passivo da empresa. O ativo ele coloca, tanto o ativo como o passivo ele coloca em duas datas, né, ano X9 e duas datas por mês, na verdade, mês de julho do ano X9 e mês de agosto do ano X9. O passivo ele também ele coloca dessa maneira, mês de julho e o mês de agosto do mesmo ano. E aí ele coloca o ativo ali como circulante e o disponível variando, ou seja, onde está contida as contas, onde estão contidas as contas caixa e bancos, justamente no disponível da empresa do circulante, do ativo circulante, que varia de 200 para 380, ou seja, entre julho e agosto variou, entre 31 de julho e 31 de agosto variou de 200 a 380, portanto 180 de variação. Duplicatas a receber de 600 para 750, mostrando então que o circulante ele apresentou uma variação de 800, o total do circulante, né, o ativo circulante, uma variação de 800 para 1130. O não circulante composto por imobilizado e intangível, o imobilizado passou de 500 para 920, o intangível passou de 200, permaneceu na verdade em 200. Portanto, o não circulante teve uma variação nesse período mensal de 700 para 1120. De modo geral, o ativo, portanto, entre o mês de julho e agosto, apresentou uma variação de 1.500 para 2.250. O passivo, do outro lado do balanço patrimonial, também apresentou suas variações nesses meses, né, de julho e agosto. O passivo circulante, contas a pagar de 300 para 400, portanto uma variação de 100. O não circulante com financiamento exigível a longo prazo de 300 para 750, o patrimônio líquido capital de 800 para manteve-se 800, reserva de lucro 100 para 300, ou seja, o patrimônio líquido variou de 900 para 1.100. O total, portanto, equilibrando-se com o ativo, que sempre se equilibra, também apresentou uma variação de 1.500 a 2.250. Então veja que aqui ele traz esse exemplo apenas mostrando que é possível identificar variações ou elaborar um fluxo de caixa observando o balanço patrimonial, né? Mostrando essas diferenças. Porque, afinal de contas, todo o recurso que entrou na empresa ele está sendo movimentado em alguma dessas contas do balanço patrimonial. Agora, pensando em termos de DRE,
demonstração de resultado de exercício, que apresenta basicamente as receitas, os custos e as despesas e evidencia o lucro ou prejuízo de uma empresa, mostrou que a receita foi de 1.100 no mês de agosto, X9, né? E as despesas foram de 900, valor monetário 900, portanto um lucro líquido de 200. Mas também tem uma terceira demonstração aqui, que é a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Lucro acumulado de 100, lucro do mês 200, né? Porque esse lucro que saiu da DRE, ele precisa ser levado ou precisa estar dentro do balanço patrimonial, que por sua vez é possível verificar essa distribuição do lucro a partir da demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Ou seja, esse 200 do lucro da DRE já está na demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Saldo acumulado de 300, portanto. E isso está refletido lá no balanço patrimonial. Tá, então aqui ele coloca que uma forma de avaliar as movimentações, de se elaborar um fluxo de caixa é observar as movimentações acontecidas no balanço patrimonial e na DRE. E aí é que entra a DFC agora. Então a DFC visa explicar por que o disponível lá do balanço patrimonial, ou seja, caixa e banco, variou de 200 para 380. E como houve o acréscimo no caixa de 180. No próximo vídeo, quero começar a tratar, portanto, sobre a demonstração de fluxo de caixa, que observa apenas lá a situação do disponível do balanço patrimonial e explica por que houve essa variação no caixa. Como que aconteceu esse acréscimo de 200 para 380? De onde? De que maneira? Então esse é o objetivo da demonstração de fluxo de caixa. Observar a partir do balanço patrimonial e da DRE as movimentações ou então o fluxo de caixa. No próximo vídeo quero tratar sobre o modelo direto. No vídeo passado eu tratei sobre o modelo operacional versus o modelo completo, de forma introdutória, né? Tentando entender a ideia básica de fluxo de caixa. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre contabilidade básica. O livro texto base é este aqui, do professor José Carlos Marião. Excelente livro, super recomendo. E aos poucos estamos construindo essa playlist por aqui. Valeu!